O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em entrevista coletiva hoje que não há possibilidade de Israel promover um cessar-fogo total em Gaza. No entanto, uma importante medida foi tomada por Israel. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, na mesma ocasião, as forças israelenses começarão a fazer pausas diárias de 4 horas em determinadas áreas ali do norte da faixa de Gaza. Esses intervalos anunciados com 3 horas de antecedência serão usados para que civis sejam retirados do local e que a ajuda humanitária possa entrar com segurança ali naquela área. Já quero aproveitar e conversar também com o Luca Bassani, que vai trazer mais informações para a gente agora. Ô Luca, o que você conta em relação a essa situação e também para o Alto Comissariado da ONU, tanto o grupo terrorista Hamas, quanto o exército de Israel cometeram crimes de guerra desde o início do conflito e a gente tem trazido muito essas situações. Eu gostaria então que você contasse para a gente o que o Alto Comissário da ONU disse sobre um acordo de cessar-fogo. Boa tarde a você, Evandro, aos nossos comentaristas e quem acompanha o 3 em 1. A gente observa que durante as últimas horas um passo importante foi dado para tentar ajudar os civis em Gaza. Como você bem disse, Israel descarta completamente a possibilidade de um cessar-fogo de vários dias ou que coloque um fim total às hostilidades contra o Hamas, mas destacou que poderá fazer pausas táticas, essas pausas humanitárias de até 4 horas por dia, todos os dias, para que as pessoas possam evacuar o norte da faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que a ajuda humanitária do Egito faça o seu caminho para aquelas pessoas que mais precisam, principalmente os feridos, que se concentram também lá nas regiões fronteiriças. Ao mesmo tempo, hoje, o Alto Comissariado da ONU, relacionado aos direitos humanos, através do seu chefe, Volker Turk, que é o nome dele, disse que ambos os beligerantes cometeram crimes de guerra. No caso do Hamas, o ataque perpetrado no dia 7 de outubro, com várias execuções, com vários indícios de tortura e também outros crimes de guerra, além do fato de pessoas terem sido sequestradas, configura um crime de guerra. Ao mesmo tempo, para ele também, que o exército de Israel, fazendo esses bombardeios intensos, promovem uma espécie de punição coletiva à faixa de Gaza, o que também se configura como um crime de guerra. Ele faz um apelo ao Hamas para a libertação incondicional e imediata de todos os reféns, ao mesmo tempo que pede para que Israel permita a entrada de mais ajuda humanitária com pausas um pouco mais consistentes, um pouco mais longas nas hostilidades e assim as pessoas podendo ser atendidas. Essa declaração não cai muito bem em Israel, que diz que isso é uma falsa equivalência, colocando ambos os culpados, no caso, os ambos beligerantes, ambos lados dessa guerra na mesma faixa de culpa, e o governo de Israel ressalta que quem começou esse conflito atualmente foi o Hamas com a sua invasão ao território israelense no dia 7. A gente percebe que a diplomacia tem tentado fazer tudo possível para libertar os reféns o quanto antes, os americanos no Catar conversando com o Hamas, sendo intermediários nessa situação, ao mesmo tempo que aqui na Europa, na França, o presidente Emmanuel Macron recebeu uma série de diplomatas e chefes de Estado e governo de mais de 40 países, entre países árabes, ocidentais e outros não alinhados, para que possam discutir como resolver a situação humanitária em Gaza. No caso da França, nós vemos que o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, esteve presente lá, também representando o Brasil. Luca Bassani, rapidamente, o nosso comentarista Gustavo Segré tem uma pergunta para você também. Vai lá, Segré. Luca, boa tarde, boa noite para você. Muito obrigado. A tua explicação foi perfeita em termos de que é impossível comparar da mesma forma o Hamas com Israel. Sempre a gente procura identificar a causa e o efeito. E a causa foi Hamas, não foi Israel. Mas dito isso, quando a gente menciona essa aceitação de pausas de 4 horas do cessar-fogo, a pergunta é, você entende que isso possa ter um compromisso, uma consequência efetiva, considerando que as pessoas que eram para saírem da região do conflito e ir para o sul, já deveriam ter feito isso. Aquelas que não fizeram foi porque muito oportunamente o Hamas estava tentando figurar e segurar para, de alguma forma, conter o ataque do Israel, porque não parece que Israel esteja contrário a isso. E aí concluo com a seguinte questão. Essa intervenção da ONU intimando ao Hamas a entregar os sequestrados, isso já vem sendo feito há muito tempo, mas até agora não deu resultado nenhum. Por que daria resultado agora?
Boa tarde, Segré, sempre também bom revê-lo aqui. A gente vê que a ONU ela toma uma posição sempre de tentar buscar a neutralidade, por mais que as suas falas não tenham efeito prático. Se nós lembrarmos, em 2003, a invasão americana do Iraque foi contestada pela ONU e os americanos invadiram o Iraque da mesma maneira. A invasão da Ucrânia foi contestada pela ONU e os russos invadiram da mesma maneira. Então, pouco muda essas falas, elas têm mais um efeito simbólico do que um efeito prático. O Hamas, até agora, em 33 dias de guerra, liberou apenas 5 reféns, 4 foram libertas e uma foi recuperada pelo exército de Israel, ao mesmo tempo em que a gente vê Israel seguindo a sua mesma estratégia de guerra, sem ceder aos apelos feitos pelos americanos ou pelas Nações Unidas. A ONU se coloca em uma posição muito difícil, muitos perguntam sobre a sua real importância, já que há uma crise institucional bastante evidente, e a gente vê também que o modelo com o Conselho de Segurança, com os vetos, das 5 potências que tem o veto, é um modelo talvez muito antigo e coloca limites nas ações da ONU que poderiam ajudar as pessoas, facilitando o acesso à ajuda humanitária, facilitando o diálogo entre países que pensam de maneira oposta e que estão, de fato, guerreando. É uma situação extremamente complexa. O Brasil também faz a sua parte para tentar liberar os brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza. Vale mencionar que mais de 3 mil estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade já deixaram a região de guerra, mas até agora, dos 32, 33 brasileiros que estão lá, nenhum conseguiu autorização para deixar. Bassani, a Elaine Keller também quer falar contigo. Oi, Luca, como vai? A expectativa aqui no Brasil é que a gente tenha uma nova lista aí de pessoas que serão, poderão acessar aí a fronteira com o Egito e que nessa lista estejam os brasileiros. Então há uma expectativa que tanto o governo do Egito quanto de Israel liberem uma nova lista nessa sexta-feira. Aí na Europa, você tem notícias se há de fato a chance da gente acordar amanhã aqui com essa boa notícia de uma nova lista de pessoas autorizadas a se retirarem aí da faixa de Gaza? Olha, Elaine, nós vemos que até agora muitos cidadãos de vários países deixaram. Há uma espécie de prioridade aos países, digamos, desenvolvidos, ou que são ocidentais. Muitos americanos já deixaram a faixa de Gaza, italianos, alemães, britânicos, outros europeus, até filipinos estiveram na lista, mas aqui não se fala sobre essa possibilidade, até porque não estão tão inteirados na situação brasileira. Aquilo que a gente vê que durante os últimos dias houve essa promessa por diversos porta-vozes do governo, ou diversos diplomatas que estão empenhados a resolver esse assunto, e sempre no dia seguinte, quando a lista é divulgada, infelizmente, o nome dos brasileiros ainda não estava presente. Nós, todos os dias, quando começamos o Jornal da Manhã, esperamos poder divulgar essa lista com o nome dos brasileiros e também acompanhar o caminho deles até a cidade do Cairo, onde pegarão um avião para retornar ao Brasil, mas infelizmente não há nenhuma confirmação nesse aspecto. Nós sabemos que é algo que depende da autorização das autoridades egípcias, das autoridades israelenses, não se sabe os critérios exatamente, é uma série de discussões de bastidores, discussões burocráticas, então a gente não tem evidências o suficiente para dizer o Egito que está proibindo ou Israel está proibindo. É uma questão muito complexa. Há vários países tentando fazer a repatriação de seus cidadãos, e aqui alguns têm mais sorte, alguns são mais influentes, outros têm menos sorte, são menos influentes, e infelizmente vamos ficar aqui na espera e sempre na torcida também para poder vir aqui dar essa boa notícia à nossa audiência. Só esclarecendo, minha pergunta foi se você tem notícias de que amanhã haverá uma nova lista aí de liberação de pessoas que estão ali na faixa de Gaza querendo sair pela fronteira com o Egito. Liberação, sim, todos os dias pela manhã nós estamos tendo essas listas, só que a nacionalidade delas é só divulgada com a divulgação da própria lista, então a gente não tem noção ao certo quantas pessoas, de quais países, qual a idade, qual o sexo, etc. Isso só vem uma vez que essas informações são divulgadas de maneira conjunta.